tem uma rubrica que é: o homem está em uma sala de interrogatório, suas mãos estão envolvidas em gases hiperativo, parecem estar muito feridas. Eu sugeriria assim: a gente lê cada acho que umas 5 linhas, 3 linhas, vai. E aí passa para a próxima pessoa. A gente pode fazer assim, ó. Começa pela Lidiane, vai pra Bia, depois pro Alex. E aí sou eu que vai pra Lidiane. Pode ser? Pode ser. Aí a gente não vai ler todo agora. É mais pra gente pegar um pouco do fio do texto. Mas... linhas você falou? 3. Só pra gente ver como é que ele vai cabendo dentro da boca, assim. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco com essa claralidade. Eu tenho algumas ideias que eu posso propor, mas eu queria ver primeiro como é que a gente lida com ele. Tá bom? Beleza. Então tá. Posso ir? Pode. Otto. Eu sempre fui um homem seguidor das leis. Íntegro, honesto, trabalhador, funcionário público. Um homem de bem, de família. Jamais faria algo que fosse errado. Mas e quando o certo é errado? Eu não sei. Não sei por que estou aqui. Estou tão confuso. As minhas mãos, elas ainda existem? Eu sou um homem bom. Vocês entendem? Então por que não me contam? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz para vocês? Vocês não entendem. Vocês não entendem. Eu sou um homem bom. Eu sei, eu não fui sempre bom. Quando criança eu matava pássaros. Atirava neles com uma espingarda de pressão. Eu tinha boa mira. Quanto mais colorido, mais fácil de acertar. Não comia eles, não. Era só pelo prazer de acertar mesmo. E para mostrar para os meus amigos. Me sentia forte com aqueles bichos mortos no chão. Vou tentar fazer pela linha, Alex. Ah, tá. Só pra postar. Eu nunca segurei eles. Gostava apenas de vê-los cair. Tinha nojo. Aquele sangue empapado lá em terra sempre me encheu de repulsa. Eu nunca sujei as minhas mãos. Mas sempre tinha um amigo que ia lá, pegava o bichinho. Ensanguentado. Melava os dedos com aquele sangue ralo e quente e mostrava para todo mundo. Ele corria e gritava: olhem, esse que o Otto matou dessa vez. E meus amigos ficavam admirados, não pela quantidade. Todos eles também matavam, mas... pela raridade dos pássaros. Eu não matava qualquer um. Precisava ser muito colorido, ou grande, ou com penas compridas. Não podia ser um pardalzinho qualquer. Tinha que ser difícil de encontrar. Tinha que ser lindo. E eu era muito bom nisso, em matar os melhores. A minha mãe, coitada, ficava com dó dos passarinhos. Dizia que era errado e tal, mas por um lado eu via isso na cara dela. Ela ficava um pouco orgulhosa, que eu sei. Ter um filho que melhor matava era ter um... filho que era melhor em alguma coisa. Motivo de orgulho. Com o tempo ficou mais difícil achar passarinhos bonitos. Os tempos estão mudando. Eles devem estar mudando de área, migrado, sei lá. O que eu sei é que eu cresci e mantive comigo essa sensação de ser o melhor em alguma coisa, em ser bom. Essa sensação sempre me manteve seguro. Ser bom em alguma coisa, ser o melhor, admirado. Eu nunca fui muito forte, nem disposto. Atividades físicas não me atraíam. E eu também tinha um pouco de repulsa ao suor. Eu sempre fui muito limpo, sabe? Tocar no suor dos outros só não era pior do que sentir o meu próprio suor escorrendo pelo corpo. Foi então que escolhi um trabalho onde eu pudesse ficar sentado, sem me mexer. Muito. Nunca tive nenhuma paixão, tipo, adorar fazer alguma coisa.
Queria apenas fazer algo que me proporcionasse uma vida confortável, sem muito esforço, se possível, sem esforço nenhum. Escolhi as Forças Armadas. Ser um militar, ter uma... arma pronta para usar quando quisesse. Impor respeito. Tentei muito meio fio antes de ir para um escritório fazer o que eu realmente nasci para fazer. Nada de importante. Tentei tanto meio fio que quase desisti, mas logo eles viram que eu era Um rapaz que adorava obedecer, que fazia tudo que mandavam bem direitinho e não questionava nada. Eu era bom nisso também. Mais um talento para deixar minha mãe orgulhosa. Eu não precisava pensar, só obedecia. É fácil, vocês... Deveriam tentar. No escritório, eu comecei sendo datilógrafo. Escrevia e copiava o que me mandavam. Comunista levava um tiro, morte natural. Grevista morreu de tanto cacete na cara, desaparecido. Jornalista, afogado no tonel, saiu de férias sem... avisar a família. O papel é uma maravilha, aceita tudo. E eu era como um papel. Nunca nem perguntei. Mandavam, eu escrevia. Poderia-se dizer que eu tinha nascido para a função. Era perfeito. E minha mãe, não preciso nem dizer. orgulhosa. Eu era tão bom em não fazer perguntas, em escrever tudo que me mandavam, que comecei a ser notado. Um talento sendo descoberto. Subi de cargo. Não gostei muito no início. No escritório, eu apenas escrevia quando... Mandava. Ficava sentado o dia inteiro. Tomava café, saía para comer um lanche, ia dormir com a cabeça tranquila, cansado. Mas são coisas que acontecem quando a gente é bom demais em alguma coisa. A gente sobe de nível. Aumentar o meu... Soube, mas tive que sair do escritório. Fui trabalhar num prédio bem discreto, um pouco distante do centro, e com um porão bem grande. Para esse porão era mandado todo mundo que se insistia em fazer perguntas. Eu continuava na minha máquina de escrever, mas tinha que escrever lá. Tinha que assistir, pegar os nomes, registrar o que acontecia num documento que ficava com a corporação, e no outro, para o público, eu escrevia o que me mandavam. Esse, para o público, era um pouco... sem graça, confesso. Mas nos outros, em que eu transcrevia os interrogatórios, esses dava gosto de ler. E eu era bom, muito bom nisso. Meus comandantes adoravam meus textos, ficavam aguardando ansiosos pelas descrições que eu escrevia. E eu relatava tudo com detalhes. Acho que era isso que eles gostavam. Eu descrevia o tipo de gemido que o sujeito dava quando enfiava um ferro, uma espiga de milho, o cano da espingarda no rabo dele. Eu sabia certinho o tipo de sangue que escorria da cara dos condenados, depois de uma sequência de socos. Se era viscoso e misturado com baba, se era mais líquido e abundante, dependendo da profundidade dos cortes. E eu era muito fiel. Nunca imaginei o gosto de lágrima. Saliva e sangue que as pessoas bebiam depois de uma sessão. Eu não tinha como saber isso. Eu só escrevia o que sabia. Eu mandava parar a sessão só para contar exatamente quantos dentes o sujeito havia perdido. Minúcia, meus caros, detalhes. Objetivos, precisão. Era disso que eles gostavam e era isso que eu oferecia. Com o tempo eu meio que fui virando alguém conhecido. Os comandantes ansiavam pelos meus relatos, compartilhavam com os superiores e até com os soldados. Liam em voz alta e deixavam risadas. Eu me sentia feliz em fazer as pessoas felizes com os meus relatos. Pode existir algo melhor, ser respeitado pela competência e amado pela alegria que levava as pessoas? Minha mãe, não preciso nem dizer. Ela sabia exatamente o que eu fazia. Mas ter um filho trabalhando no escritório, sem sujar as mãos e ganhando bem, é motivo de orgulho para qualquer mãe, não é? Mas vocês sabem como é. A gente fica bom demais em algo, repete esse algo, até ficar perfeito, repete mais um pouco, e uma espécie de tédio vai se instaurando. Eu cansei um pouco, confesso. E meus relatos também ficaram cansados. Foram ficando repetitivos, cansativos. Não dá ser muito bom sempre escrevendo a mesma coisa. Não há como variar tanto. Um soco é sempre um soco. O sangue, embora
mais grosso, mais aguado, misturado com fragmento de osso, de dente. É sempre vermelho, é sempre sangue. Não tem muita variação. É repetitivo, vocês entendem? Sim, eu estava entediado, cansado. Eu precisava de emoção. Da verdade, vocês. Entendem? Meus superiores viram isso. Também estavam entediados, mas sabiam do meu talento. Fui transferido para o interior. Cidades pequenas são sempre agradáveis, são fofas, não é? Estradas de chão, muita natureza, gente simples. Simpática. E tinham tantos passarinhos, vocês nem podem imaginar. Meu local de trabalho era um casarão retirado quase na mata. Tinham vários quartos e um porão bem grande para as coisas que tínhamos de fazer. Pode não parecer, mas era Uma promoção. Numa guerra, sempre tem gente que sabe demais e não quer contar nada. E vocês sabem, informação vence batalhas. O problema é que não havia jeito de fazer essa gente rebelde abrir o bico. Então, longe das câmeras e dos jornais... Vamos parar por aqui um pouquinho? E aí, povo? Impressões sobre o texto primeiro. Quando eu li, fiquei mal, né? Ele joga o clima lá embaixo. é foda. Eu comecei lendo à noite, terminei de manhã e eu acordei péssima. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu levantei, era umas 5h30, que eu gosto cedo, né? Era umas 6 horas, um negócio, aquela angústia assim, falei, nossa, eu preciso levantar, fazer qualquer coisa. E aquilo ficou, sabe, no meu... Eu liguei pra Flor, falei, nossa, Flor, que texto é esse? Ela, ai, eu nem li. Mas depois foi passando, claro, né? E sobre a maneira como ele é escrito, né? Sendo esse relato, que causa, que impressão que causa, vocês acham? Porque pra mim, eu acho, é muito curioso, assim, entender ele como uma peça de teatro, né? Mostrando esse monólogo muito grande, então pensar em como que isso seja transposto para a cena é até desafiador para pensar, né? Você precisa de muito suporte para conseguir manter tudo que está acontecendo, enfim, é muito texto, né? Então, tudo isso durante muito tempo. Mas ele é cheio de camadas também, né? Então acho que isso ajuda muito, assim. Acho que eu consigo ver ele na cena de uma forma bem interessante, assim. Porque ele não é uma narração linear, né? Ele vai trazendo as histórias dele, vai trazendo a infância, aí mistura com essa pessoa que também não é uma pessoa linear, ele só quer fazer as pessoas felizes, agradar. Ao mesmo tempo que ele está fazendo é absurdo, horroroso, grotesco, e em alguma camada parece que ele tem noção disso, mas também ele justifica. Então, acho que é um texto bastante material de trabalho, assim. Ele é bem denso, né? Eu acho assim, pra gente fazer essa leitura, eu fiquei pensando, né? De a gente trabalhar algumas coisas de qualidade, a gente pode talvez fazer uma qualidade no sentido não de fazer todo mundo lendo a mesma coisa ao mesmo tempo, mas a gente pode talvez fazer uns ecos de vozes. Então, por exemplo, a Lidiane começa e aí logo em seguida a Bia começa o mesmo texto, e aí a gente vai entrando aos poucos. Eu pensei, vamos experimentar, tá? Acho que é mais uma proposta pra gente ver como é que funciona. Se não funcionar também, a gente experimenta outras coisas. Mas, por exemplo, vamos voltar aqui no texto.
havia jeito de fazer essa gente rebelde pelo Bico. É a continuação de onde a gente parou? Onde que é? Basicamente, aham. O problema é que não havia jeito. E aí, então, Ah, um pouquinho antes, né? é um pouquinho antes, só pra gente puxar. Eu tô perdida aí. Isso, o problema é que não havia jeito de fazer essa gente rebelde abrir do Bico. Numa guerra sempre tem gente que pode tomar. 10ª linha da página. Isso. Página 4? É É mesmo onde a que gente tá. parou. A frase anterior da onde a gente parou. Ah, peraí que eu me perdi, porque eu fui mexer na tela. Eu Daí. também tudo mexi bem. aqui no arquivo, tô ainda É a procurando. 10ª linha da página 4. Tá. Fechou? Uhum. Sim. E eu faço a leitura de 3 linhas também? Desculpa. Agora a gente lê o texto. Eu vou sugerir assim, ó. Você vai ler o texto até eu entrar. Como é que a gente pode fazer? A gente lê até o primeiro ponto. E aí a gente continua lendo, tá? Tipo, eu vou ler, por exemplo. O problema é que não havia jeito de fazer essa gente rebelde abrir o bico. Aí você entraria. Falando o mesmo texto. O problema é que não havia gente rebelde para abrir o bico. Ah, tá. E eu vou estar continuando o texto. Eu vou estar, então, longe das câmeras. Aí você continua, então, longe das câmeras. Tipo, E aí no próximo tipo ponto. um cânone, assim. Isso, exatamente. Tá. Aí a Bia entra. E assim sucessivamente. Repetindo desde o primeiro ou. Desde o ponto anterior. Mas eu espero você chegar no ponto. Ou eu já entro assim que você começa, que nem cânone, assim que você começa, eu já começo. Espera eu terminar a primeira linha, até o primeiro ponto. Aí você Primeira já frase. Tá, então Gui lê a primeira frase, terminando a primeira frase, Lid começa a primeira frase. Aí quando Lid termina a primeira frase, Bia começa a primeira frase. Aí Bia termina a A primeira primeira ou a frase. segunda? É isso que eu tenho dúvida. Primeira. primeiro. Todo mundo começa do mesmo ponto, né? O problema é que não havia jeito, é isso? Isso. Tá, entendi. Depois a gente pode criar variações. Primeiro vamos experimentar essa. Tá. E a gente segue lendo, né? Isso. Começa Aí e a gente segue. segue lendo. Segue reto toda a vida. Só quando. Não tem problema aqui. Vamos fazer assim um pouco. Aí depois a gente vamos ver o que surge. Tá? Uhum. Então tá. O problema é que não havia jeito de fazer essa gente rebelde abrir o bico. Então, Problema? longe das E câmeras não e dos havia jeito jornais, de fazer os essa gente superiores rebelde criaram abrir. uma estratégia infalível. O problema é que não Os havia filhos. jeito de Então, É tipo longe passarinho, das sabe? câmeras dos jornais, O problema é que não havia jeito de fazer essa gente rebelde abrir o bico. Então, longe das câmeras e dos jornais, meus superiores criaram uma estratégia infalível. Os filhos. É tipo um passarinho, sabe? Frágeis, com aqueles olhinhos pequenos, cheios de medo e vontade de voar. As crianças não entendem o que está acontecendo, mas ficam felizes em ver seus pais, mesmo que eles estejam com a cara rasgada, sem dentes, com um olho furado ou sem uma orelha. Eles ficam felizes de qualquer modo. São crianças, e crianças ficam sempre felizes. Os pais, quando veem seus filhos por um instante, também ficam felizes, mas quando entendem o que vai acontecer, entram em desespero. Tá. eu não Ótimo, né? sabia mais aonde você estava, porque aí eu Não, comecei a eu parei. vozes Eu o parei. tempo todo. Tudo bem. Minha Caótico, câmera né? bugou, gente. Eu vou abrir no celular, tá? Só Não se preocupa. Caótico, né? Tipo, eu acho que se for isso por muito tempo, a gente se perde um pouco. É assim. Eu não sei como é que fica pro público, né? Tu parou um Exato, pouquinho aí, se dava pra acompanhar alguém, assim. Dava pra ter atenção só em um de nós? Ou ficava tudo misturado mesmo? Então,
Eu acho que fica um pouco difícil de acompanhar se for durante muito tempo. Uma parte do texto ser assim pode ser bom, sabe? Exato. Uhum. Que sejam Eu acho que principalmente. Momentos, assim, né? Momentos onde a voz vai ser ecoando, né? Com eco, né? E eu acho que isso pode acontecer em momentos onde tem a ver com a tortura, por exemplo. Uhum. Né? Ou com que seja a das pessoas ou dos pássaros, né? A gente pode achar, isso posso fazer também, para o próximo encontro, esses momentos onde a gente pode criar esses ecos. E aí a gente pode separar um pouco dos textos a partir disso. Assim, quando eu peguei o texto para ler, né, que eu não conhecia antes, eu tinha achado que tinha mais personagens, né? Não sabia que era um monólogo. Uhum. Aí eu fiquei me perguntando, tá, como é que a gente faz, né, uma leitura com 3, 4 pessoas, né, de um monólogo, né? Que estratégias que a gente poderia ter dentro disso? E agora com esse teste aí desse cânone que a gente fez, me veio uma imagem de cena, né, que seriam, né, nós 4, cada um como um torturador, como se fossem assim 4, fugiu a palavra agora, 4 pessoas que estão confessando. Isso, mas como é que chama o momento ali Interrogatório? Interrogatório, isso. Isso, tá É sábado de madrugada, a cabeça não tá funcionando ainda. Sei. Assim, como se fossem 4 interrogatórios simultâneos. Exato. Né? E aí esses 4 interrogados estão contando a mesma história, né? Como se fossem os 4 estão fazendo sempre a mesma coisa nesse período. E aí fica interessante mesmo ter esse momento em que os quatro relatos se cruzam, momentos em que a gente destaca, né, que um de nós conta a parte mais suave, o outro que conta com mais gosto daquilo que faz, e enfim, né, me veio essa imagem de encenação assim que eu gostei bastante, já deu até vontade de montar. Não, é a primeira vez que eu li, eu pensei mais ou menos isso também. Eu acho que né, para resolver ele com mais pessoas, realmente essa é uma das saídas que eu acho que para proposta de leitura dramática funciona super, porque a gente vai estar com o texto, a gente não precisa também se preocupar tanto, né? Eu acho que também tem essa distinção, né? A gente pode pensar em elementos visuais ou de disposição de espaço que sejam suficientes para dar conta de algumas imagens. Mas eu acho que isso é interessante. Vamos trocar agora. Vamos então deixa eu pensar uma coisa. Vamos deixar só 2 pessoas fazerem o eco. E aí a gente observa um pouco e vê como que isso soa. Não surge minhas mãos, a vida militar. Não, cadê? É fácil, nunca falha. Acharam? Tudo bem. Ó, tá, vamos fazer assim, ó. A Lidiane e o Alex fazem o jogo que a gente estava fazendo. Então a Lidiane começa a ler e continua, e quando ela fala pode ser bastante simples ali, Alex, você entra. Bastante simples, ok. E aí vocês falam um tanto. E a gente vai observar um pouco tempo, só com 2 pessoas, porque eu acho que 4 foi um pouco demais também. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. É fácil, nunca falha. E meu novo serviço é bastante simples. É fácil, nunca falha. E o meu novo serviço é bastante simples. Eu preciso localizar essas crianças
e dar um jeito de trazê-las aqui para o interior. Depois, eu apenas observo e transcrevo as informações obtidas. Não sujo minhas Simples, mãos. não é? Trabalho sentado. Não sujo minhas Apenas mãos. assistindo meus Trabalho colegas sentado, cuidarem da apenas assistindo meus colegas pegarem no pesado. As vantagens para A as vida pessoas. militar tem suas vantagens Não para precisa pessoas muito como eu. esforço. É muito fácil. Não precisa É muito só esforço. obedecer e É não muito fazer fácil. É Vocês só deveriam obedecer e não fazer perguntas. Vocês deveriam Mas nem tentar. tudo é perfeito. Às vezes acontecem coisas da Mas vida nem que a tudo é gente perfeito. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que fogem ao nosso controle. Tranquilo na minha nova Eu estava função. feliz, Era tranquilo só na minha dar nova uns função. telefonemas, resolver um ou Era outro só dar uns trâmite telefonemas, interno, resolver pagar um ou outro trâmite interno, pagar umas pessoas por fora e tudo os certo. pais tinham uma surpresa e eu As crianças conseguia chegavam, todo os pais informação tinham uma que surpresa e eu conseguia todas as Era informações bonito que até. precisava. Era As bonito até. crianças eram como passarinhos. As crianças eram como Com os passarinhos, olhinhos com assustados. os olhinhos E assustados, choravam tremiam e choravam baixinho de medo. Tomavam um choque na frente dos pais. Mas era quando tomavam algo, choque na frente dos pais, era algo, confesso, um pouco empolgante de se ver. Ficar entediado ao ver Ninguém uma criança consegue gritar. ficar entediado ao ver uma criança gritar. Não conseguiam sair. Tinha uns gritos que não conseguiam sair, meio asfixiados nas contorções de seus corpinhos. E os gritinhos com aquelas vozinhas bem fininhas, fininhas, que bem rapidinho se acabavam. Elas desmaiavam rápido, coitadinhas. Sei lá. E parece que Mas os esqueciam pais e também, as sei mães lá. nunca se recuperaram. Mas os pais e as mães nunca mais se Nunca recuperavam. mais pararam de chorar. E claro, Alguns nunca mais pararam de chorar. E claro, contavam tudo. tudinho. Ficavam até agradecidos quando eu dizia que nada mais ia acontecer com os filhos dele. Agora vamos, eu e a Bia. Pesado. Vai, eu vou falar, Bia, até o. Pode ser até a gestão de projeto mesmo, vamos fazer um pouco mais longo. Peraí, só um pouquinho do que eu de novo fiz a bosta de fechar. Tá tudo bem. Estavam até agradecidos, tá? Tá, eu sempre fui responsável a partir dali. Isso. Eu falo isso até a gestão de projeto, aí você entra com eu sempre fui muito responsável. Tá bom? E eu sempre fui muito responsável. Foram poucas, mas pouquíssimas crianças perdidas na minha gestão de projeto. E as crianças que eu perdi, Eu sempre fui de muito modo algum, responsável. foram minha Foram poucas, mas eu podia pouquíssimas ter tem crianças crianças que não perdidas aguentam o choque na elétrico, gestão do não aguentam projeto. cair na cara, E as perder crianças que eu tem ataque pude, cardíaco. de modo algum, foram minhas As pessoas são culpas. diferentes, Como eu olha. podia prever que tem crianças que não aguentam o choque elétrico? Quando Que não acontecia, aguenta apanhar na cara, infelizmente, eu bem Perdeu um pouco na dedo, minha tem gestão. ataque cardíaco. Os As presos pessoas são simplesmente diferentes, hora essa. Não tem como E isso prever. Isso dificultava acontecia, e felizmente aconteceu bem pouco na minha gestão. sobre Os tábua, presos simplesmente gemiam, enlouqueciam. viravam Isso animais, dificultava né, o se trabalho. tornavam inúteis. Quando acontecia, eles não falavam mais Sem noção nada, do que só acontecia. gritavam e gemiam. Os Viravam os desperdícios de animais. tempo, Se tornavam trabalho inúteis. que significava. Eles não têm noção do Todo quanto isso esforço para significava. aprender esse O severo, desperdício de tempo, todo o trabalho esforço que de isso articulação para significava, fazer as todo crianças esforço para aprender esses profissionais rebeldes, prontos para porque a aplicar nossas população para técnicas trazer as as crianças, e uma os besteira. profissionais Uma prontos falha para humana, isso aplicar é nossas humano, técnicas oferecendo fortunas. E E eu numa tinha besteira, como uma tirar o falha jeito. humana, isso é Precisava falha me livrar humana, de tudo. tudo era As desperdiçado. pessoas ficam Eu tinha que dar um jeito. querendo entrar, Precisava me livrar de tudo. fácil. E Então, livrar mas do que soltar, restava sabe? quando tudo estava errado era As sempre pessoas ficam quietas, não querem lembrar, não querem falar sobre isso. não podia Tá. jogar por aí. Me livrar do que restava quando tudo dava errado era sempre mais difícil. Não podia enterrar em qualquer lugar, não podia jogar por aí. Sabe o que significava para mim? Mais trabalho, muito mais trabalho. Contratar transporte, logísticas, pesquisar lugares, pessoas para cavar, para queimar, para jogar no mar. Dos ossos, Um trabalhão que vocês nem queiram imaginar. Um Mas é sofrimento. que eu estava dizendo. Era Você Mas era tranquilo. Ossos eu fiz, muitos ossos, para dizer a verdade. As pessoas têm família. Mas é como eu estava dizendo. Estavam trabalhando para nada. As
vezes Minha mãe acontecem não coisas coisa na vida só da gente elogios que não e dá para admiração controlar. por mim, por favor. As pessoas têm Eu fiz o irmão família, dela. isso dá um trabalhão danado. Esse Minha mãe, a no família começo era só elogios e admiração ela por queria que mim, eu ajudasse a fiz encontrar. um favor. O Meu filho do primo, irmão que era dela, servante, meu não primo, prestava, não era um homem de bem, se é que vocês me entendem. Era um agitador, uma pessoa que causava confusão. família é serpente. Ela queria que eu ajudasse a encontrar. Das coisas, trabalhava Primo, com quero que saibam disso não de estava mim. contente com o trabalho, Não ou com o problema prestava. de empresa, Não seja era um da homem de meia bem, dúzia que de é outros que dias, você era uma estava ditadura. trabalhando. Uma pessoa que causava confusão, que atrapalhava a tranquilidade das coisas. Trabalhava numa fábrica, não estava contente com o trabalho, arrumava problema na empresa, se juntava com meia dúzia de outros vazios e precisava trabalhar. Ficava incomodando os bons colegas, os patrões, os homens de bem, a empresa, fazia confusão. Queria que os outros funcionários participassem das suas greves, dos seus motins. Uma coisa terrível. Tá bom. E aí, gente? Impressões agora que a gente fez um pouco menos. Eu acho que se fizer muito, funciona, fica muito confuso, mas eu tive a sensação que se a gente fizesse algumas pausas na leitura, que quando começou a Alexia e a Lid, tiveram lugares que agora não lembro quais, que de repente eu pensava que podia ter uma pausa da fala em dupla e ter um só falando. E aquilo eu acho que vai ficar mais forte, sabe? Eu acho que funciona esse eco, mas ele funciona e tipo, é como se fosse um pedaço grande de eco, mas que ele tem pausas com falas individuais, assim, que fortalecesse todo o texto, sabe? O que teríamos que fazer, então, seria realmente delimitar, né, esses lugares. Só que é um texto bem intenso para fazer isso, vai ser um trabalhinho. Outra coisa também que para mim assim acho que deixou menos confuso foram momentos em que vocês não estavam tão distantes um do outro na frase, né? Porque como tinham velocidades de leitura diferentes, tinham momentos assim que vocês se aproximavam bastante. Eu acho que comigo e com a Lídia aconteceu isso também, né? Que eu lia mais rápido, eu estava quase alcançando ela, fazer uma pausa para esperar ela seguir um pouquinho também. Mas assim, quando ficavam, daí não era um eco, era uma reverberação assim que tinha acabado de falar, o outro já falava logo em seguida, né? Dava para entender e destacava. É que eu, assim, como ouvinte aqui, né, eu não sabia, como estavam um pouco distantes também as frases, eu não consegui pegar o fio da meada. Eu saí do texto para ficar só na escuta, né? Eu perdi um pouco o fio da meada, assim, sinceramente. Quem está vendo, né, eu vendo isso, né, essa linha da história, né, é importante, eu acho. Eu acho assim, tem coisas que são importantes que ele fala, mas tem coisas também que é muita autoindulgência, né, onde ele começa meio que se gabar mesmo dos feitos e tal. E eu acho que nesse momento, tipo, a gente não precisa também dar tanto foco para isso, né, eu acho que é uma escolha que a gente pode também tomar. Mas eu acho que às vezes o corpo realmente atrapalha mais do que ajuda nesse sentido. Eu estava pensando, enquanto eu estava ouvindo vocês dois falarem, Alex e Lid, que a gente podia, para a leitura, trazer imagens das pessoas que, enfim, foram torturadas durante a ditadura, né? Eu acho que para trazer esse contraste, ou não, e a gente pode pensar um pouco juntos, mas trazer imagens impressas mesmo, enquanto que a gente pode um pouco trabalhar com elas enquanto o texto está acontecendo. Pode, né, olhar para elas ou mostrar? Pode ser mostrar por enquanto, né, uma coisa simples assim. Né? Eu não sei se a gente vai ter tipo um projetor, mas talvez até projetar, enfim. Pensando nessas ideias de como que a gente pode dar mais uma outra camada que não é só esse discurso que está reafirmando essa situação, né? Essas imagens poderiam vir assim uma espécie de um arquivo pessoal desse personagem. Ele tem as pastas com todas as pessoas que ele documentou com todo o detalhe, né? A tortura da pessoa. Mas daí isso que ele tem também, talvez.
eu acho que mais físico do que projetado, me parece, sabe? Quando fala em imagem, se fosse trabalhar, me vem isso um pouco do que o Alex fala também. Eu, eu acho que sim, que a gente pode ser. Eu acho que, que físico pode ser interessante, acho que dependendo da quantidade de pessoas que a gente vai ter lá também. Mas eu acho que também isso pode se transformando durante a peça, assim, pra gente também não cair num reforço, assim, né? Eu acho que é uma linha um pouco tênue, porque esse texto é bem pesado mesmo, nesse sentido de explicitar, né, como é que aconteciam algumas coisas. Então, como que a gente também pode, através dessas imagens que a gente introduz mostrando justamente isso, mostrar, talvez isso a gente pode mostrar daí julgamentos da Comissão da Verdade, a gente pode começar a, a buscar outras notícias que não sejam apenas as torturas, por exemplo. Conforme o texto vai avançando, né? Não sei o que vocês acham. Acho que sim. Eu ainda não visualizo assim exatamente que forma que a gente colocaria isso também sem a gente se atrapalhar. Eu acho que tem que ser uma coisa assim que não seja a gente lidando com essas imagens, né? Porque eu imagino que a gente vai estar com o texto ali na mão e, enfim, toda a nossa marcação ali de leitura. Mas eu imagino que mas como imagem assim que propõe, eu acho que é bem interessante, sim. Eu fico pensando que como a gente talvez, provavelmente não vai estar lendo todos ao mesmo tempo, a gente consegue trazer, que seja uma imagem durante um período de tempo, depois outra imagem durante um período de tempo. Pelo menos Ao mesmo tempo, o texto é super forte, né? Alguém falando isso tudo é muito forte, né? Com essa naturalidade que o texto traz, né? Ele está só contando o que era. Era um dia normal de trabalho, um trabalho chato. Hã? Era um dia normal de um trabalho chato. Um trabalho chato. E eu era uma pessoa que fazia tudo certo naquele trabalho tão chato. E as pessoas davam muito trabalho. Então esse discurso ele já é tão forte que eu fico pensando por um lado, né? Você precisa de outros suportes, assim, né? Eu diria. Pode falar. Eu pensei numa coisa agora que assim, né? Eu tentando lembrar aqui de outros espetáculos que eu já tenha visto, né? Com temática de ditadura militar, torturas e tudo mais. E eu só lembro, né, quando tinha imagens, sempre as imagens das pessoas torturadas, né? Então, assim, como é que a pessoa ficou depois de uma sessão de tortura, assim, sempre a imagem forte da dor, né? Eu fiquei pensando talvez uma estratégia ao contrário, assim, sabe? Essas imagens que a gente trazer a imagem da pessoa feliz, assim, mesmo que seja a pessoa torturada antes dela ser torturada, como ela era, né? Sabe? Uma foto de família, um domingo de sol na praia, sabe? Como é que era essa pessoa nesse dia bom, feliz, e esse cara contando tudo aquilo que, né, a gente sabe que vai acontecer depois. É interessante. Eu pensei que você ia falar pra gente pegar as imagens dos torturadores quando você estava falando. Também seria uma ideia. Eu fico pensando que sim, o texto eu acho que ele por si só ele dá conta de muita coisa, mas eu acho que como a gente não vai ter tempo para trabalhar todas as nuances, né, da fala, da atuação, de como que isso pode se dispor, né, eu acho que nesse formato da leitura dramática a gente pode acrescentar mais algumas coisas. Eu acho que não precisa ser muito mesmo, mas para, eu não diria para dar um suporte no lugar de que o texto não está dando conta, mas de propor um discurso nosso para além do texto, entende? De colocar uma posição nossa quanto coletivo que está lendo esse texto. Eu acho que isso é importante, sim.
sei, sabe, trazer leis, né? Trazer momentos de que esses torturadores foram presos, que pagaram pelos seus crimes, enfim, movimentos como na Argentina, né? Então, eu acho que trazer o que realmente, talvez, essa virada, né? Essas pessoas pagaram pelo que fizeram, né? Coisas reais também, talvez possam ser mais significativas. Porque assim, eu fiquei muito na imaginação, porque o texto ele é rico em detalhes, né? Então, eu não preciso de uma imagem para, né? Meu Deus, é surreal. Né? Então, eu acho que trazer esse contraponto, sabe? Tipo, ele é tão ele é tão convencido, né? De tudo que ele fazia era, né? Aquilo do trabalho. E mostrar que não, que realmente houve leis, as pessoas pagaram por isso, né? Sendo que no Brasil ainda a gente anda a passos lentos, mas tipo a Argentina e muitos, né? Não sei. Eu acho que é uma estratégia talvez mais interessante. Ele fala muito das crianças, ele me levou muito para as mães, né? Claro. Né? Então essa coisa, né, que a gente tem um movimento claro e bem forte, né? Na Argentina, enfim. Eu acho que seria interessante talvez a gente pensar nesse lugar do que aconteceram com os torturadores, né? É isso, né? Porque também o Brasil é muito foda, tipo, tem muita gente que tá aí, né? Tipo, tá só porque eu acho que é essa que eu tô bem curiosa para ler o resto, eu não tinha lido o texto ainda, e aí eu tô aqui tentando ler enquanto vocês estão falando e pensando que talvez a grande força desse texto todo seja esse tratamento natural para esses detalhes bizarros, sabe? Então, sim, a gente sabe que precisa punir e tal, mas isso é algo que está claro para a gente, mas isso dito dessa maneira, com essa naturalidade, sem nenhum tipo de subterfúgio, é algo que eu acho que precisa ser dito, porque esse discurso ele não está abolido, de verdade, ele é dito de outras formas o tempo todo. Eu conheço pessoas que pensam isso de verdade, assim, e com uma tranquilidade imensa, né? Eu vim de uma família que tinha uma pessoa militar e que pensava isso, que falava coisas assim dentro de casa. Então, eu acho que falar esse texto da forma que ele está dito, sem a gente precisar, talvez, trazer um elemento que diga que isso precisa ser punido, já é muita coisa, sabe? Porque o discurso por si só, ele é isso, ele vai atravessar mesmo as pessoas que pensam isso e que nunca pensaram nesses detalhes, talvez, sabe? Porque, não sei, ele é meio perturbador no sentido, porque ele traz os detalhes, mas eles são detalhes muito realistas. As pessoas que fizeram isso, elas falam com esses detalhes mesmo, e isso era o meu trabalho. Isso era o que eu tinha que fazer, essa indignação dele não entender por que está sendo julgado, por que não soltam ele que está no início, né? Deve ter a ver com o que desenrola no fim, enfim. E aí ele chega e encontra o primo, né? A mãe pede para encontrar o primo, então todo esse choque dentro da própria família, como isso para ele não faz o menor sentido, eu acho que é muito, muito forte por si só, né? Essa desumanização dessa figura é o centro, assim, né? Que ponto chega, né? Desde uma criança que gostava de matar passarinho porque queria se sentir importante e que passa a ser um dos grandes torturadores e premiados da ditadura militar por conta disso, porque ele só queria ser importante. Então, a humanidade dele estava nisso. Isso é uma grande loucura, né? E aí, nisso que a Bia está falando, agora eu fico pensando assim, né? Realmente existe ainda muita gente que tem esse pensamento, né? De que não, o que estava fazendo era só o trabalho e tinha que fazer isso mesmo porque era o que precisava. E a gente trazendo esse texto e de repente apresentando para esse tipo de pessoa, será que essa pessoa não vai entender que, olha só, tava certo mesmo, tá vendo? Olha só o cara que injustiçado que ele foi, né? Como é que a gente deixa muito claro de que isso é uma crítica a esse pensamento, né? Não é um reforço a... Isso que eu porque
Porque assim, ó, pra mim, o que me incomoda no relato ali do texto é justamente essa coisa macabra de torturar pessoas. Só que se a pessoa já entende que torturar pessoas é legal, isso não vai impactar a pessoa, né? Pra ela aquilo está sendo reforçado É. em algum âmbito, né? Eu preciso ler o resto do texto para ser bem ter esse horário, eu não vi tudo, né? Mas conforme ele vai caminhando, né, que vai estreitando a questão familiar ali, né, e o que aconteceu, ele pelo menos sentia assim que ele se colocou num lugar tipo, meu, Não, existe um conflito. um conflito, entende? Isso. Entende? Então, o sofrimento, né? Não sei, eu concordo muito com o que o Alex disse, do reforçar, né, a tortura, né? Mas talvez quando você estreita a questão familiar, né, e o que você é obrigado a fazer em nome da pátria, né, te coloca nesse lugar de refletir se realmente tudo isso vale a pena, valeu, enfim, não sei, sabe? Mas aqui Só jogando pro ar. É que aí, assim, ó, dando um spoiler pra Bia agora, né? Ele termina o texto dizendo que ele tava certo. Ele ama a pátria. Ele tava ali pra isso. Ele tava sujo, né? Mas não era Ele tava sujo. Mas, assim, a minha sensação é que nem era culpa dele. A culpa foi da mãe, que foi mexer onde não devia, sabe? Então, Ai, já me arrepiei toda. mas é complexo mesmo, né? Eu acho que eu acho que é uma coisa interessante por conta disso. Sim. Porque eu tô aqui seguindo lendo, ouvindo lendo os pedaços, fazendo uma leitura dinâmica pra chegar lá, né, em algum lugar, assim, entender o final talvez um pouco. A gente vai no banheiro rapidinho, tá? Porque os detalhes sórdidos disso tudo ninguém quer ver. Nem quem defende o discurso. Eu acho que esse texto traz os detalhes sórdidos, que é impossível não se afetar por ele. Mesmo que eu acredite que isso seja certo, algo atravessa, me parece, sabe? Porque acho que eu fico me lembrando agora daquilo que o Ivan trazia muito, né, nas aulas do trauma coletivo, né? Você não quer olhar. Aí quando você olha não tem mais como não ver, né? Não sei, é que o texto mexe muito, né? Ele é bem forte, né? Que texto é esse, como diz a Lite? Mas eu sinto que é complexo, porque de fato, querendo ou não, expor isso ao público é muito traiçoeiro às vezes, né? A gente às vezes não vai conseguindo prever muito como que vai se dar essa reação. Porque realmente existe esse entendimento de que é isso mesmo, gente. Tá certo e olha só como é legal, e tem gente que acha legal, entendeu? Tem gente que não. Mas são as crianças, né? São as crianças. E as posturas com as crianças é algo que se nega que foi feito, mesmo sabendo que foi. Não, com certeza. Isso eu acho que é um ponto alto, né? Que é foda. Mas eu acho que, novamente, assim, essas pessoas elas conseguem achar justificativa para qualquer coisa. Né? Porque já é um absurdo o suficiente. Então, chega um ponto onde você começa a criar justificativa na sua cabeça para meio que tudo. É o jeito da pessoa conseguir viver, né? Porque se ela não encontrar uma justificativa para si própria, ela não suporta o que fez, né? Exato. Possível, né? Bom, eu acho assim, como um encaminhamento, eu posso dar uma olhada no texto, dar uma separada nos momentos onde a coralidade pode fazer ele levantar. Eu vou marcar ele com um marcador mesmo. E aí, eu mando para vocês. Não, eu acho. Você nem pode propor. Eu acho que eu não vou um ponto de achar todos os momentos que são importantes e a gente pode debater ali no grupo também, né? Tipo, pelo amor de Deus.
Eu acho que já são 10, né? Eu acho que a vídeo vira daqui a pouco. Então, O microfone tá fechado, Lid. Não, se quiserem continuar mais um pouco, podemos continuar, não tem problema. Sai na sequência. não, é só mais pra todo mundo tá na mesma página. Sim. É... Aí então eu vou separar esses blocos assim, e a partir desses blocos a gente consegue determinar tipo, quem faz a leitura de qual parte, e a gente vê o que a gente pode. Que eu acho também que para além dos blocos de eco que a gente criou, tem frases que podem ser ditas em tonalidade com todo mundo junto, pra dar um pouco mais de força, assim, né? Então, tipo, algumas frases mais marcantes a gente pode destacar elas com todo mundo falando elas junto, né? E aí eu vou propor, e aí a gente vê se funciona. Tá bem. Só que teria que dar uma olhada com um pouco mais de tempo, porque eu primeiro ouvi um pouco a gente falando o texto também pra sentir, né, como é que rolava. Eu acho que aí é isso, assim. Deixa eu pensar, tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Não. Qualquer coisa eu acho que a gente conversa no grupo. Mas a priori, vamos. Acho que isso, né? Terminar de ler o texto, ver para onde ele vai e também propor, pensar um pouco nessa questão. A gente traz algum outro elemento. Isso, né? Eu acho que para além da imagem também a gente teria que pensar, poderia pelo menos pensar em mais alguma coisa, assim, né? Que seja uma. Se a gente vai fazer, a gente bateu o martelo onde vai ser, mas. Oi? A gente bateu o martelo onde vai ser. Não, a Gabi ainda tá esperando a resposta. Aí Tá. eu acho que é na semana que vem que a gente vai ter certeza. Tá bom. Mas aí a gente vê, se tiver luz, por exemplo, a gente pode pensar em alguma coisa de luz já e isso eu acho que já pode também mudar bastante coisa. Né? Acho que. Nossa, Qual parte? tem uma cena Chegou, à procura chegou. da mãe. Lê pra gente. Ah, era isso. Eu estaria disposto a sacrificar tudo em nome da pátria, do meu dever como cidadão, como soldado. Era isso que eles queriam saber. Um superior chegou com sua própria máquina de escrever. Ele faria o meu trabalho? O que estava acontecendo? Eu seria rebaixado? Logo descobri. Trouxeram minha mãe. Levaram ela direto para o porão. Agora, ó, vamos descobrir se você é ou não um traidor, me falou o comandante. Amarraram minha mãe pelada no porão. Jogaram baldes de água gelada para ela acordar. A velha, com suas vestiduras e suas vergonhas à mostra, parecia não ter medo. Estava cheia de coragem, de determinação. Ela havia enfrentado outras sessões antes de vir parar aqui, no meu porão. Ela cuspiu na cara do soldado, levou tapas e socos sem esmorecer, sem tirar um sorriso irônico, sarcástico do rosto. Foi aí que eu entrei. Ela se arrepiou inteira. Sofreu um choque, um susto de horror. Eu estava com meu melhor uniforme, conforme haviam me instruído, bem barbeado e limpo. Os sapatos eram quase um espelho. Em outra situação, minha mãe sentiria orgulho de me ver assim. Vamos, ó. Quero ver se você ama a mãe pátria de verdade, gritou meu superior. Eu havia sido rebaixado. Eu teria de sujar as mãos. Ai, vamos, arranque dela tudo o que sabe, gritou ele novamente. Os outros soldados riam com deboche. Minha mãe estava pelada nas sombras, congelando no porão. O rosto estava inchado, sangrando. Ela olhava para mim sem nenhuma expressão, até que muito sutilmente ela começou a apertar os lábios.
Ela entendeu tudo. Ela parecia saber. A única coisa que ela conseguiu me dizer, com a voz embargada, lutando para não chorar, foi: "E filho do teu primo?" E eu, sem conseguir pensar direito, arrotei um "morreu aqui." E ela, não sei se com ódio ou vergonha, disse que eu não era mais filho dela. Aquilo pareceu de alguma maneira me autorizar. "Está esperando o quê?" berrou meu superior. Berrei, gaguejando meia dúzia de perguntas. Ela cuspiu na minha cara e eu instintivamente lhe dei um soco. Pegou de mau jeito. Os arames dos dentes dela, as pontes entortaram, rasgaram a bochecha por dentro. Ela sangrava muito pela boca e eu ficava fazendo perguntas. Ai, chega. É um horror. 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 Eu acho que talvez, sei lá, eu pensei na máquina de escrever. A máquina de escrever é interessante, né? Um objeto de cena, né, pra gente ter, porque é um objeto que vem desde o início, né, essa função de escritório e tudo, né, que ele só queria ele escrevendo, né, registrando tudo. E depois o cara traz a própria máquina de escrever, então é o desespero dele que vai roubar a função. E eu acho que se for pra gente usar a foto, a imagem, talvez tivesse essa outra camada de humanidade das pessoas mesmo, como o Alex falou, não ser imagens de pessoas presas ou nada disso, serem talvez até desenhos mesmo, não serem fotos, sabe? Tipo, ou pessoas, né? Pessoas Sim. felizes nas suas vidas, com suas famílias, né? Não sei. Talvez ter uma imagem desse cara no início, enquanto eu pensei uma numa imagem ideia. dele com o primo, né, em determinada idade da vida, sei lá, na adolescência, humanizar um pouco, trazer humanidade para essas pessoas todas, né? E o quanto isso tudo vai virando monstruoso, né? Como diz o Eduardo Cunha, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Jesus Cristo, é muito horror. É muito horror. Mas eu acho que isso é uma ideia interessante, realmente, trazer essa visão mais humanizada e antes desse horror todo acontecer. Acho que a gente pode também ter uma imagem que seja dessa figura do óculos, né? Com uma família, com a mãe, com o primo e tal. Acho que a gente pode achar alguma coisa parecida, assim. Isso aqui pode ser um militar também, pode, enfim, a gente pode achar uma foto dessas. Quando eu li o texto, a imagem que me veio assim da figura desse personagem foi muito a do Mauro Cid. Sabe? Aquela coisa assim que parece personagem do Zorra Total, aquele cabelo lambidinho, assim, se não tivesse com um uniforme de militar, a gente diria, é um bananão, sabe? É um idiota qualquer aí que não tem voz pra nada. Só que eu acho que é isso, o Mauro Cid é muito marcado, né? Sim. Não, mas é só assim, enquanto imagem de quem é essa figura, sabe? Não é o militar, né? Aquele sisudo, forte, que impõe medo, né? Não, é o cara que tá ali na sombra do negócio, né? Só que é o pior de todos. E eu acho que a máquina de escrever, a gente pode trazer e escrever algumas coisas durante a leitura, né, nessa brincadeira, que pode ser isso, as transcrições a gente pode ter um papel com as notícias e a gente pode escrever, tipo, pena de tal e tal coisa, por exemplo, né, tipo, o que aconteceu com tantas pessoas foram presas, algumas coisas assim, ou a gente pode até colocar coisas nossas, assim, tipo, eu ia gostar que tal coisa acontecesse, né? A gente pode pensar em alguma coisa até mais nesse âmbito mais pessoal, de, tipo assim, tá, agora sou eu que tô com a máquina de escrever, né? Eu que vou relatar como que eu vejo isso, né? E aí é quase uma meta visão sobre essa transcrição, né? Não sei, são ideias. Eu acho que seria interessante pra gente também adicionar isso, mais uma camada que seria mais nossa mesmo, biográfica, a gente pode colocar. O que vocês acham? Fechado.
Tá, então vamos pensar mais ou menos, se vocês quiserem esboçar algum texto que dá pra já terem nesse meio tempo. E aí eu vou separar o texto vou organizar ele. Você tá... Nossa, ele fez tudo isso e foi preso, eu li até o final. Sei. Não é? Que doideira, né? É um... É um horror. Ah. Ele nem entendeu, né, que ele não podia mais ser o que ele era nunca mais depois de ter matado o filho do primo, a própria mãe, tipo, ele não entendeu nada, ele não entendia mesmo. E é isso, né? Eu acho que é o mais interessante, a gente não entende até hoje mesmo. Ele chegou no absurdo, né? Ele matou a própria mãe para poder continuar servindo a pátria. Ele não entendia por que ele estava preso, né? Sim. Que loucura. Você tá mutado, Lídia. Quando você fala do texto, né? A gente pensar sobre isso, né? Exatamente que linha, assim, você... A nossa visão pessoal... Desculpa, eu perdi um pouco esse linha do raciocínio. Eu fiquei pensando nessa ideia da transcrição, né? Que ele traz no texto. Então, como que a gente poderia, talvez, trazer uma transcrição de como que a gente não se sente, mas... Bom, como se sente, né? Sobre... não sei se é sobre o destino que isso, né, tem, sobre os efeitos, os impactos que causam essas histórias, né? Essa história. Essa aqui, isso aqui, não ditadura em si. Eu acho que vai estar atravessado, né, porque é meio que intrínseco, mas a gente pode partir dessa história e a gente começar a pensar algo curto, pra gente conseguir fazer rapidinho enquanto tá. Entendi. E isso vai ser lido em algum momento? Eu não sei, a gente pode escolher. São propostas, gente. Assim, eu tô propondo mais algumas ações pra gente ter no que falou. A Denise falava bastante, né? Em cena a gente tem que se ocupar e não se preocupar. Então eu gosto dessa imagem, a gente sempre ter alguma coisa pra fazer. Tá. Eu não sou do teatro, tá? Só pra vocês saberem. Mas acho que... uma leitura dramática. Acho que é isso que a gente tá fazendo, Lídia. Tá. É um pouco disso que vai acontecer. Sabe? Tá. Na frente de pessoas, talvez com uma luz, talvez com mais alguns elementos. Tá. Aí minha pergunta era, a gente pode criar algum tipo de cena ou realmente são coisas que a gente vai estar ali sentadinho? Não, assim, porque a gente pode escolher. Tem umas ideias, assim, tipo, da máquina de escrever, surgiu, assim, uma coisa que, tipo, eu tenho máquina de escrever, tá? Se vocês quiserem. Ótimo. De estarmos como se cada um de nós estivéssemos em um ambiente dele ali, sabe? Tipo, uma mesa de escritório, sei lá, né? Outra com uma máquina de escrever, outra pessoa simplesmente sentada em algum lugar, e a gente poder circular cada um nesses lugares, assim, sabe? É super possível. Eu acho que... Imaginando isso aí, né? Uma luz, a pessoa ali na máquina, outro assistindo, poderia estar em pé assistindo o que está acontecendo, sabe? Sei lá. Eu acho que cabe. Eu acho que cabe, eu acho que não é muito complexo, né? A gente pensar em pequenos espaços, assim, com alguns elementos. Eu acho que super cabe. Dependendo de onde que vai ser, né? A gente vai ter marcado que vai ser, mas assim, eu acho que é uma ideia interessante essa da troca. Até pra gente também poder usar o espaço de uma maneira um pouco mais interessante. Bom, era isso. Eu gosto da cena também na leitura dramatizada, sabe? Sim, uma construção mais teatral, enfim, né? E tem momentos ali que pede isso, né? E a gente poder brincar com isso vai ser bom, né? Agora, ler o início, ler as primeiras frases do texto, depois que eu li ele inteiro, ele ganhou o significado dessa fala dele. Estou muito impactada.
Quando o certo é errado, né? Ele pergunta, ele fala que ele está confuso. Então, é o relato da prisão dele, né? Na verdade, ele está contando tudo que levou ele até ali, né? Exato. Então a gente fica assim, então, isso, vocês podem escrever em qualquer formato, tá? Qualquer, tipo, que seja um relato, uma poesia, que seja o que for, né? Vamos experimentar, a gente vê se sai alguma coisa que a gente gosta, que a gente quer colocar no mundo, e aí a gente opta sobre botar isso em cena também, de algum jeito. Escrever algo a partir dessa leitura? A ideia que eu estava propondo é isso, né? Pra gente também transcrever algo, né? Então, assim, verbo, a gente vai usar o transcrever. Que seja em relação a esse texto, né? Então, transcrever o que a gente está sentindo em relação a esse texto, ou a essa situação, ou a maneira que a gente gostaria que as coisas acontecessem, ou a maneira como a gente gostaria que aquilo fosse resolvido, talvez, né? E aí acho que a gente pode, não sei, eu fico pensando muito assim, tipo, eu ia gostar de ver esse pessoal morto, entendeu? Tipo, eu ia gostar de ver esse pessoal pagar, tipo, né, de algumas maneiras. Eu não acho que eu ia gostar de torturar essas pessoas, mas eu acho que eu ia gostar de saber pelo menos que elas não estão mais entre nós. E eu acho que a gente pode colocar algo mais pessoal nesse lugar. E a gente vê o que acontece. Tá bem. E a gente vai se encontrar mais alguma vez antes da leitura? A gente tem que, né? Pessoalmente? A gente pode. A gente consegue pessoalmente, será? Eu acho que seria bom, né? Seria bom. Eu vou pra Floripa semana que vem, então a gente pode tentar. Aí assim, porque seria bom a gente se encontrar e aí vai para outro lugar, né? A gente rapidinho vai construir uma dramaturgia de cena para leitura. No sábado que vem eu não vou ter disponibilidade, que sábado que vem vai ser sábado letivo no IFSC e eu vou dar aula o dia todo. Eu também não. Aí outros horários, daí a gente pode ir conversando ali pelo grupo, né? Ver que dia que coincide para todos nós. Durante a semana, talvez. Tá. No final de semana inteiro que vem vou estar nas oficinas do PEP, então sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo vou estar nessa correria, mas durante a semana eu consigo articular. Tá. E aí também isso, vamos pensar então o texto e vamos pensar alguma coisa de roupa também. Pra gente usar no dia. Mas algo que tenha a ver com a questão militar ou não? Não precisa ser. É só pra ter alguma coisa que talvez a gente. Seja alguma cor, que seja alguma coisa, só pra também não ficar só uma coisa muito. Aleatório. Não ficar muito desconexo uma coisa da outra. Tá bem. Muito bem? Então, tá bom. Então tá bom. Vamos fazer um print, né? É verdade. Eu coloquei o programa aqui para gravar, não tenho certeza se deu certo a gravação, tá? Quando a gente terminar aqui que eu vou finalizar, vou ver. Daí se deu certo a gravação, eu coloco lá na pasta pra gente. Acho que o Gui travou. Tem um fio aí, isso. Tirei. Voltou. Obrigado. Eu botei uma coberta nas costas bem igualzinho. Que esfriou também. Nossa, eu tô em Curitiba, gente, essa semana foi inacreditável. Aqui também. Esse aqui foi horrível também. Essa semana foi punk. Mas é isso então, né, gente? Tirou o print? Tiraram o print? Eu dava minhas vezes logo, né? Eu aqui fazendo um sorriso, mas não rindo pra câmera. Eu ia rir aqui. O meu computador tá terrível, tá travando o robô. Se alguém puder fazer isso, eu agradeço. Oi, Alex? Não? Não sei, era pra eu fazer o print? Viu? Quase viu. Ele vai funcionar. Eu tirei várias, algum deles tem que funcionar pra alguma coisa. Mas é porque é isso, meu computador realmente não está bom. Tela inteira.
Tirei aqui, ó. Deixa eu vou mandar no grupo ver se é isso. Uhum. Tá bom. Tirar no vídeo. É isso, meu povo. Muito obrigado. Vê lá, ó. Valeu. Obrigado também. Bom final de semana para todos. Bom final de semana Nossa. pra vocês. E qualquer coisa, vamos Obrigada, conversando. Até Vamos já. bem felizes, né? Ó.